Crise habitacional na cidade de Galway. O que esperar do futuro? Será que vai acontecer como Dublin, Cork? Preços vão aumentar? As pessoas vão começar a dividir quarto? Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar um pouquinho também sobre as condições de Black November. Pessoal que tem planejamento de fazer um intercâmbio no ano que vem, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bem? Antes, quero só convidá-los a participar da nossa live amanhã, quarta-feira, às 5 da tarde aqui no canal. Nós estaremos entrevistando o Gustavo e a Dani, que estão na Irlanda pela Enjoy, foram como intercambistas de curso de idioma e em alguns meses conseguiram um visto de trabalho. Eles vão contar um pouquinho sobre como foi a experiência deles, a área que o Gustavo vai atuar, né, que é a pessoa que conseguiu uma proposta, e claro, para inspirar mais pessoas que têm o mesmo objetivo, tá? Então não se esquece, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da live já para você clicar no botãozinho de notificação para ser avisado assim que a gente começar e você poder soltar suas perguntas ali em tempo real para eles, tá bem? A primeira pergunta, quem deixou pra gente foi o Dan Campos. Cauê, tenho interesse em ir para Galway, porém tenho receio de a cidade aumentar tanto o número de habitantes que o preço dos aluguéis sofram um aumento e que só seja possível se manter dividindo casa com um monte de gente, assim como já está ocorrendo em Dublin. Você acredita nessa previsão? Então vamos lá, pessoal. Então, para quem é novo, está começando as pesquisas agora, saiba que sim, a Irlanda passa por uma crise habitacional já há pelo menos uma década, né? Nosso canal aqui tem 12 anos e faz pelo menos 10 anos que nós falamos dessa crise, né? Desde lá de 2016. Se vocês olharem, se vocês digitarem acomodação no nosso canal, vocês vão ver vários vídeos falando sobre isso, atualizando as pessoas sobre as condições, dicas de como conseguir casa de uma maneira mais simples, sem tanta burocracia e tudo mais. E de fato, essa crise, ela afeta de certo modo os estudantes, né? Porque o custo do aluguel aumentando, ele sacrifica muito mais do seu rendimento, né? Sabendo que você pode trabalhar no país, sempre o custo do aluguel vai ser a sua maior despesa no país. Quanto maior a despesa do aluguel, menos dinheiro as pessoas conseguem guardar para investir em outras coisas no futuro, né? E Dublin é uma cidade que já vem com essa cultura de dividir quartos há muitos e muitos anos, tá? Eu diria aí que pelo menos uns 15, talvez até 20 anos, tá? Desde aquela crise da recessão econômica ali de 2008, até mesmo antes. Então é muito cultural isso em Dublin, tá? E realmente é difícil você conseguir pagar um quarto privativo na cidade de Dublin por conta do valor do custo do aluguel, que realmente é um dos mais altos na Europa, né? O mais alto na Irlanda. Então as pessoas começaram a buscar por cidades do interior. Cidades como Galway, Cork, Limerick, Waterford, entre outras cidades, onde o custo de vida é mais acessível e você consegue ter uma melhor qualidade de vida, onde você tem uma privacidade, você tem um quarto só para você, com menos pessoas na casa, menos pessoas dividindo geladeira, armário, banheiros e tudo mais, né? E com a crise, até mesmo cidades como Cork, Limerick, a gente já percebe que tem pessoas começando a dividir quarto, tá? Mas eu tenho que trazer aqui uma notícia que ela é boa, ao mesmo tempo ela é lenta, tá? O que acontece? Existe sim um investimento do governo e a gente está falando de milhares e de milhares de euros, a gente está falando aqui de milhões de euros investidos no setor da construção civil. Por isso que é uma das áreas que mais contrata profissionais brasileiros, né, com visto de trabalho, para atuar nesse mercado, porque realmente falta muito engenheiro de obra, arquiteto, não só, e também os trades, né, eletricista, encanadores, carpinteiros, marmoristas, azulejistas, instaladores de drywall, né, entre tantas operadores de maquinário pesado, entre tantas outras áreas que é possível atuar na área da profissão. Se você der um Google, ver quais são as empresas que mais contrataram profissionais de fora para atuar com visto de trabalho na Irlanda, o setor da construção civil é o do topo da lista, tá? Então a gente sabe que sim, se você andar em Galway hoje, você vai ver muitas obras em andamento, né? Só que a gente sabe que esse processo ele é lento, né? A Irlanda não é um país que tem o melhor clima do mundo, né? Tá sempre chovendo, as obras elas vão devagarinho, vão acontecendo. Então o que a gente tem percebido hoje, tá, Dan? Se eu for comparar o que foi a Irlanda em 2016, 17, 18 e depois ali pós-pandemia, que acho que foi o momento mais crítico entre 2023 e 24, hoje a situação ela tá um pouco mais tranquila em relação à acomodação do que foi há esses anos atrás, por conta justamente dessas obras. O que a gente percebe é um número maior de acomodação disponível
do que havia há 2, 3 anos atrás. Então, ó, se a gente acessar aqui o site do Daft, que é o principal site de acomodação na Irlanda, a gente for aqui em Share, né, seria casa compartilhada, e clicar em Galway, o que a gente percebe hoje? Hoje é um mês crítico, tá? Agosto e setembro são os 2 piores meses para acomodação na cidade de Galway por conta do ano letivo que começa em setembro. Então tem muitos estudantes internacionais que chegam nessa época do ano, estudantes que vêm de outras cidades se estabelecer em Galway para começar os cursos agora em setembro. Então entre agosto e setembro, até 2, 3 anos atrás, esse número aqui, ó, não era nem a metade disso, tá? Não chegava a 40 quartos disponíveis. Em setembro, que é o pior mês, a gente chegou a ver 12 quartos disponíveis nesse site aqui, tá? E em Galway não existe muito uma cultura de dividir quartos. Se você for aqui em tipo do quarto e você colocar twin, né, que são 2 camas, você vai ver que tem muito pouco, ó. 13 opções de quarto compartilhado, tá? Então não é muito cultural isso na cidade de Galway, tá? Então a tendência, pelo que a gente percebe agora, é que as coisas começam a melhorar, tá? Já está começando a melhorar. Do ano passado para esse ano, a gente já percebe menos índice de reclamação, até mesmo, né, dos brasileiros, sobre acomodação. Número maior de acomodação disponível significa o quê? Tendência de abaixar o custo, que é uma questão de lógica. Quanto mais escasso, mais disputado fica, maior eles vão aumentar o preço, embora já estão rolando aí algumas regras, algumas leis que vão impossibilitar os donos dos imóveis continuarem subindo o valor do aluguel desproporcionalmente dessa forma, tá? O que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão saindo do aluguel e indo morar na casa própria, né? Isso é comum, então acaba vagando mais acomodação para as pessoas alugarem, tá? Galway por si não é uma cidade que atrai tantos profissionais industriais, tá? Tipo assim, de tecnologia, do campo farmacêutico, né? Que é o que, por exemplo, traz muitas pessoas para Dublin, traz muitas pessoas para Cork, etc. Embora, sim, tenha alguma indústria em Galway, o forte maior realmente na cidade ali é o turismo, né? Mas é uma cidade bem estruturada, que tem um bom comércio, então tá o ano todo girando ali, mas mesmo assim o forte ali é o setor acadêmico, o turismo e algumas indústrias, mas assim, não é algo tão forte quanto as outras cidades. Então eu não acredito que com apenas 2 escolas de idioma e mais 2, 3 campos acadêmicos grandes, até mesmo porque essas escolas elas vão estar sempre ali tendo o mesmo limite máximo de alunos que eles podem comportar. Diferente das indústrias, que estão sempre abrindo novos setores, expandindo, né, os seus setores. Então, em relação a estudantes, eu não acho que as escolas tenham condições de trazer tanta gente a ponto de refletir na crise imobiliária da cidade em si, tá? E para quem não conhece a cidade de Galway, pessoal, tem bastante vídeo aqui sobre a cidade no canal. É hoje a cidade disparada melhor custo-benefício para você fazer intercâmbio na Irlanda por conta do turismo, tá? Lembrando, quem vai estudar inglês tem essa limitação no idioma, saiba que muito provavelmente você vai acabar trabalhando em algum setor voltado para o turismo, seja em café, barzinho, restaurantes, hotéis, né, nos eventos e por aí vai. Então, quando vocês forem pesquisar cidades para vocês fazerem intercâmbio, lembrem, quanto mais turística essa cidade for e menor, melhor. Porque tem menos mão de obra disponível para trabalhar na área da hospitalidade, logo você tem mais oportunidades de aumentar suas horas trabalhadas e na Irlanda ganha por hora. Então hoje é a cidade que o pessoal consegue guardar mais dinheiro, até por se tratar de ser um custo bem menor do que em Dublin, tá? Em relação aos valores, pessoal, isso é muito importante que vocês saibam, principalmente o pessoal que está interessado em fazer intercâmbio na cidade de Galway. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Black November. Isso não é uma coisa assim tão cultural, não era, pelo menos, entre as escolas de idioma mais tradicionais, né? Quando eu falo tradicionais, são aquelas escolas que vêm de lá de trás, de 20, 30 anos atrás, né? E eles não dependiam tanto só dos brasileiros, né? São escolas que atendiam muitos europeus, muitos árabes, asiáticos, entre outras nacionalidades, né? De uns 10, 15 anos para cá, o mercado de intercâmbio de idioma para o setor brasileiro, principalmente, aumentou muito para essas escolas, tá? Principalmente as mais tradicionais. Só que essas escolas não dependem somente do público brasileiro. Eles também têm bastante procura
por outras nacionalidades. Então, culturalmente, essas escolas nunca tiveram muito costume de usar da Black November para baixar os preços dos cursos, tá? Tanto que desde 2015 que a gente trabalha com as escolas em Galway, a gente nunca viu uma promoção de Black November. A gente já viu promoções em raras ocasiões, quando a escola estava com baixo índice de alunos, tá? Por exemplo, pandemia. Tá? Inclusive a DCI, que é uma das escolas em Galway, estava com baixo índice de brasileiros na escola até alguns meses atrás, e eles fizeram uma promoção agora entre junho, se eu não me engano, junho, julho, que terminou, né? Terminou agora, tem algumas semanas, inclusive, de cursos com um descontão para alunos começando agora em outubro. Tanto que a gente está com uns 15 alunos aí para embarcar agora em outubro só para DCI. Então, assim, para a escola, quando eles estão muito cheios, e é por isso que eles não costumam usar dessa Black November, né, para fazer promoções, porque assim, se eles estão cheios, não faz sentido eles abaixarem o preço para atender um número de alunos que talvez eles não tenham capacidade de atender, entende? Até mesmo não é tão interessante para a escola ter uma nacionalidade apenas se destacando, por exemplo, passando ali dos 60%, 70% só de brasileiros para as escolas, pode ser um problema para eles também, entendeu? Então, o que acontece? Algumas escolas, sim, vão fazer Black November. Não acho que seja o caso das escolas em Galway, porque, primeiro, nunca teve, não sei se esse ano vai ter, mas eu acredito que pelo índice, né, de matrículas que tem vindo aí ao longo dos últimos meses, eu acho pouco provável que eles precisem fazer essa promoção. De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, existem sim algumas escolas que fazem Black November, geralmente são escolas com administração de equipe de brasileiros, né? Ou as escolas são de brasileiros, ou tem uma equipe interna de um grupo de brasileiro muito forte, até mesmo para atender esse mercado brasileiro, que sim, o Brasil tem essa cultura mais forte da Black Friday, né? Então, essas escolas mais baratas costumam fazer sim promoções, tá? Costumam fazer promoções. Só que aí a gente tá falando de escolas em Dublin, escolas em Limerick, talvez escolas em Cork, mas são escolas que vocês sabem que vocês vão ter ali pelo menos 80%, 90% de brasileiros nas escolas, porque obviamente por causa do custo, né? Mais acessível. Então aí precisa ver se realmente assim vale a pena de acordo com seus objetivos no país, tá? Um outro ponto importante lembrar é que mesmo para essas escolas, o que acontece? Você vai lá no site da escola agora, por exemplo, tá? Vai olhar o preço que está hoje. Vamos supor que o curso hoje custa 2.500 euros, um curso de idioma, tá? E aí quando chega na Black November, em vez de estar 2.500, está 2.800, por exemplo. Mas peraí, por que ficou mais caro? Justamente porque agora é a época que as escolas começam a fazer a alteração dos tarifários, justamente para não ter problema na Black Friday, não ter problema de fluxo de caixa. Então, porque essas promoções acabam prejudicando essas escolas também. Então é óbvio, né, que as escolas vão fazer alteração de tarifário agora, vão botar lá o preço lá para 3.000 euros, por exemplo, e aí quando chegar na Black November, dá a promoção, cai para 2.800. Então, a pessoa estava preparada para fechar o curso agora entre agosto, setembro e tal, esperou chegar na Black November, chegou lá e o preço estava mais alto. Isso aconteceu o ano passado, ano retrasado. Os últimos anos, pelo menos, eu fiz vídeos, vocês voltarem aí mais ou menos nessa época do ano, dos últimos 2, 3 anos, eu dei essa dica e não deu outra. Uma galera depois, tipo, pô, tava com o dinheiro da comprovação contadinho, agora vou ter que esperar pagar meu curso só no ano que vem. E é isso, gente. Infelizmente, as coisas são assim. Existe uma inflação global, né? As coisas não estão aumentando só no Brasil, né? Na Irlanda, o supermercado ficou mais caro, o combustível ficou mais caro, né? Então, logo, o governo irlandês aumentou o salário mínimo também, né, várias vezes. Então, o salário dos professores ficaram mais caro, o custo do aluguel para as escolas ficaram mais caro, tem toda a questão de impostos e tudo mais. Então, não tem como as escolas fazerem promoções absurdas assim que vai fazer diferença para a saúde financeira dessas escolas, né? A gente está vendo aí o tanto de escolas que fecharam agora nesses últimos meses por conta das novas regulamentações que o setor educacional da Irlanda está exigindo das escolas de inglês. Então, mais do que nunca, hoje as escolas de inglês precisam se adequar às novas exigências mínimas de qualidade no setor da educação para eles se manterem no mercado, se manterem com a licença para recrutar estudantes internacionais, tá? Ah, Cauê, mas a Enjoy não consegue dar desconto na Black Friday? Olha, pessoal, depende. A gente sim costuma fazer algumas promoções interessantes na Black Friday, tá? Só que a gente depende muito
do que é acordado com a escola. Se a escola chegar pra gente e falar assim, Cauê, o preço é esse, a gente tem que fazer esse preço, tá? Não tem essa assim, com a agência vai ser mais caro. Não, se você olhar lá no site da escola depois vir comparar com a Enjoy, vai estar exatamente o mesmo preço. A diferença é que com a Enjoy você vai ter todo um cuidado, todo um acompanhamento, você vai ganhar as aulas de inglês preparatório antes da viagem, aulas de inglês particular, vai ganhar curso de barista. Isso as escolas não dão, tá? Todo acompanhamento, né? Falando em português com a nossa equipe, vai ter grupo de apoio e tudo mais. Então, se a escola falar pra gente não tem promoção, a gente não pode dar uma promoção. O que a gente pode fazer é a gente aumentar alguns benefícios. Essas aulas são algumas coisas que a gente consegue incluir e melhorar as condições para quem está viajando e ter algum benefício que possa também valer a pena no lugar da promoção, tá? A gente não pode passar por cima do valor das escolas, infelizmente, tá? Então é isso, espero que esse vídeo tenha esclarecido esses pontos. Se te ajudou no seu planejamento, você me ajuda muito só deixando o seu joia, né? Clica no botãozinho do like, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Não se esquece de participar da nossa live amanhã, tá? Manda suas perguntas pro casal, vai ser bem interessante esse bate-papo. E se inscreve no canal, que praticamente todos os dias tem vídeos novos aqui. São mais de 1000 vídeos aí nos últimos 12 anos. Tenho certeza que vai agregar bastante nas suas pesquisas, tá bem? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!